Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo da semana, onde estamos abordando o tema espiritualismo exposto. Nós precisamos conhecer sobre isso, ter a dimensão correta sobre esse assunto, pois será uma das ferramentas que o inimigo de Deus, nos últimos dias da história desse mundo, vai utilizar para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. Esse tema está dentro do tema geral, o grande conflito. Para você ver como o tema do grande conflito, ele é abrangente, ele é um pouco extenso. E eu e você precisamos ter acesso a todo ele. Para que, Davi? Para não sermos enganados. Para não sermos ludibriados pelos enganos de Satanás. E assim, a gente se encontre na mesma situação que ele, perdido eternamente. Antes de conhecer qual será o tema do nosso estudo de hoje, o tema de domingo, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a juntos nós buscarmos a presença de Deus por meio da oração. A oração é muito importante, pois não apenas faz com que Deus se aproxime de nós, mas também afasta os anjos maus que podem tentar nos tirar do foco do relacionamento com Deus. Então vamos orar e logo em seguida vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de buscar o teu reino, de buscar a tua santa presença, que não seja diferente dos demais dias, que por meio do teu Santo Espírito nós possamos ser impressionados por tua palavra, dá-nos a tua misericórdia todos os dias, pois nós não somos nada diante das ameaças de Satanás, mas mediante o teu poder e a tua presença, nós conseguimos resistir às tentações e sairmos assim vitoriosos, como assim é o teu Filho vitorioso. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, tema de hoje, domingo, dia 2 de junho, é as consequências mortais do espiritualismo. Quais são as consequências? Aqui no nosso estudo de hoje, nosso estudo guiado, foi apresentado alguns textos bíblicos que nós vamos ler, e eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos. E o primeiro ponto é o seguinte: a fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio da vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma. Essa ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início, à medida que esta se afastava dos fundamentos bíblicos na tentativa de tornar sua fé compreensível para o mundo romano. Você sabe que a igreja cristã, ali do primeiro século, era uma igreja pura. Inclusive, ela é apresentada assim lá na carta, lá no livro de Apocalipse, quando João está escrevendo as cartas às igrejas. E a primeira igreja representa a igreja do primeiro século, e ela era uma igreja pura, uma igreja que estava fervendo no Espírito Santo, cumprindo a missão, fazendo tudo conforme a palavra do Senhor. Mas aí, com o passar do tempo, ela veio a se misturar com outras coisas, e a saber, o governo romano. Ali, por meio do imperador Constantino, e logo em seguida com os outros imperadores, a igreja abraçou as tradições, né, ali, os rituais pagãos desses governos pagãos. E por conta disso, muita coisa errada adentrou dentro da igreja de Deus. Essa questão de tornar essa ideia da imortalidade da alma, de que a vida passa por estágios, que as pessoas encarnam em outras vidas, isso tudo estava presente dentro da cultura pagã. E aí, quando essas culturas pagãs adentraram a igreja, trouxeram, e a igreja abraçou, a igreja cedeu espaço. Porque em nenhum canto da Bíblia você vai encontrar margem que leve a crer tal crença, tal doutrina. Porque isso não é de Deus, isso é de Satanás. Lembra o que ele disse lá a Eva no jardim? Certamente não morrerá. Contrariando o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus disse: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Foi o que Deus disse. E aí Satanás chega ali contrariando a palavra de Deus, né? Desfazendo o que Deus disse, trazendo dúvida à verdade de Deus, diz: vocês não vão morrer se vocês pecarem.
Na verdade, vocês vão evoluir, vocês vão ter outras vidas, vocês vão para outro lugar, um outro plano. Quem foi que disse isso? Satanás. Aquele que a Bíblia conhece como o pai da mentira. A pergunta que eu faço nesse momento para você refletir é: a quem você vai dar ouvidos? Ao Senhor da verdade ou pai da mentira? O primeiro texto para a nossa reflexão hoje está em Mateus 10, 28. Esse é um texto um pouco, vamos dizer assim, utilizado da maneira errada, mas nós vamos ter a compreensão correta dele hoje, tá bom? Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Olha, Davi, o texto está apresentando que existe uma alma. Você disse ontem que não existe uma alma, que nós somos uma alma vivente, que quando junta a matéria com o fôlego de Deus, a gente se torna uma alma vivente. Mas o texto está dizendo que tem uma alma, um corpo, uma alma, duas coisas separadas. Será que é isso mesmo? Será que a palavra de Deus está se contradizendo? Claro que não. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês não devem se preocupar com o que as pessoas podem causar a vocês, o mal que as pessoas podem atingir a vocês, ao dano físico da matéria, aquilo que mata o corpo ou machuca. Vocês não devem se preocupar com isso. Vocês devem se preocupar com aquilo que vai além disso, ou seja, que vocês podem perder a vida eterna. Porque essa vida a qual nós estamos vivendo é uma vida passageira. Se nós viermos a passar pela experiência da morte, a gente vai aguardar a volta do Senhor, como a gente viu no texto de ontem, de Tessalonicenses. Que o Senhor vai ressuscitar todos aqueles que descansaram no Senhor, que passaram pela experiência da morte. Está entendendo? A nossa preocupação é com a nossa salvação. Se você não nos preocuparmos com isso, não dermos a devida atenção, o que é que vai acontecer com a gente? Não somente a matéria física vai padecer, vai morrer, mas nós também iremos receber a mesma sentença que Satanás e seus anjos irão receber. Qual é essa sentença, Davi? A morte eterna. Esse inferno que aparece aqui, a palavra original é Gehenna, né? Traduzida para o latim, as pessoas decidiram que seria melhor entender como inferno. Não é esse inferno que a gente aprende aí nas culturas cristãs e tradições antigas, não. As pessoas creem que existe um céu e um inferno. Lá no inferno tem um cão com uma bacia botando o povo lá e fervendo eles e no lago de... Não existe isso. Isso é coisa de pensamento grego, de filósofos gregos, que adentrou dentro da cristandade e influenciou os cristãos a pensar dessa forma. Porque isso não está na Bíblia, tá certo? Aí esse inferno, ele é a mesma coisa que aparece lá no livro de Apocalipse. O lago de fogo e de enxofre que está destinado a Satanás e seus anjos. E a todos aqueles que simpatizarem com ele. Tá certo? O outro ponto interessante que eu destaquei aqui com base nesse texto é o seguinte. O Senhor proibiu o seu povo de se envolver com ocultismo. Israel não deveria tolerar encantador, necromante, praticantes de magia ou alguém que consultasse os mortos, ou seja, os espíritas da época. Né? Porque nos nossos dias atuais, as pessoas que consultam os mortos são os espíritas. Até onde eu sei, são os espíritas, né? Que escutam eles falando, sussurrando no ouvido e fica dizendo aqui a pessoa ali que está se consultando. O que foi que Deus aconselhou ao seu povo? Ao povo de Deus? Não tolere esse tipo de gente. Não tem espaço no meio do povo de Deus para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão se consultando, na verdade, é com Satanás. Mas Davi, eu vi a pessoa que eu amo, a pessoa que morreu, eu senti, ela falou de coisas que só eu e ela sabíamos. Meus queridos, ao nosso redor existem anjos maus e anjos ruins que estão observando a mim e a você. Eles sabem de coisas que somente eu e você experienciamos. E eles vão utilizar essas coisas, o uso das sensações, né? Do ouvido, da visão, do cheiro, para poder nos enganar. Por isso que o nosso estudo guiado está chamando a atenção a uma coisa muito simples que muitas vezes nós temos negligenciado. O que é, Davi? Nós muitas vezes
damos mais atenção aos nossos sentimentos, àquilo que sentimos, do que à nossa própria razão. A razão diz o seguinte: essas coisas são do diabo. Não se misture com isso não é coisa de Deus. E aí a gente ignora a palavra de Deus, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que é a verdade, aquilo que vai produzir vida eterna para nós. A gente ignora por conta daquilo que a gente está sentindo. Ah, mas eu estou com tanta saudade. Meu querido, ele está dormindo, ele está descansando, esperando a volta do Senhor, esperando o ressoar da trombeta de quando Jesus aparecer no céu. Não se deixe se enganar por isso, não. Continue mantendo a sua esperança viva no Senhor, para que naquele grande dia, não somente o seu ente querido ressuscite, mas que você também possa subir junto com ele e se encontrar com Jesus nos céus. Se você continuar dando atenção aos seus sentidos, às suas emoções, você poderá ser enganado e poderá perder a vida eterna. Você quer perder a vida eterna? Você quer perder a eternidade junto dos seus queridos, junto do nosso grande Senhor Jesus Cristo? Não seja enganado, não se deixe enganar. Um outro ponto importante: o Espiritismo está no centro do plano de Satanás de levar o mundo cativo. Mas Jesus, por seu poder, liberta os cativos das correntes do mal que os prendem. Como assim, Davi? O Espiritismo faz parte do plano de Satanás para deixar o mundo cativo. Satanás, ele planeja acorrentar as pessoas de várias formas. E o que ele vai utilizar nos últimos tempos da história desse mundo é o Espiritismo. Por quê? Porque ele vai prender as pessoas pelo sentimento, pela falsa sensação de realização, de contentamento, de prazer. Imagina aquela pessoa que está sofrendo a dor da separação de um ente querido, que talvez não se despediu da maneira certa, que talvez ficou alguma coisa pendente, que não se resolveu e agora está com o coração machucado porque não disse as palavras de perdão quando ainda estava em vida, não amou da forma que deveria ter amado, não tratou bem da forma que deveria ter tratado e agora está sofrendo um remorso, a tristeza da separação por meio da morte. Satanás vai chegar com a opção: você pode se conversar com ela, você pode falar todas as palavras que você não disse, você pode pedir perdão, você pode sentir o cheiro dela mais uma vez. Não se preocupe, eu vou providenciar tudo isso. Você acha que essa pessoa não vai ser suscetível a aceitar essa proposta? Com certeza. A pergunta é: você vai ceder? Por maior que seja a sua saudade, por maior que seja a dor que esteja no seu coração, coloque ela aos pés de Jesus. Busque o Senhor em oração. Peça forças ao Senhor para continuar a jornada dessa vida, para continuar vivendo, mesmo com a distância de pessoas tão amadas por mim e por você. Que o Senhor vai sim nos fortalecer. Mas não se deixe enganar pelas falsas sensações. Aqui foi apresentado textos bíblicos muito importantes. Olha o que esse texto diz em Eclesiastes, sábio Salomão falando, o homem mais sábio desse mundo. O que foi que ele disse, Davi? Ele disse o seguinte, no capítulo 9, verso 5. Pois os vivos sabem que morrerão. Ou seja, eu e você sabemos que se Jesus não voltar, um dia nós vamos morrer. Nós sabemos que as pessoas que amamos, por exemplo, nossos pais, eu não queria nunca passar por essa experiência. Ter que enterrar meu pai, ter que enterrar minha mãe, nunca que eu queria passar por isso. Mas se Jesus não voltar, infelizmente isso vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor disse lá no início, se o pecado adentrasse a realidade de vocês, certamente vocês vão morrer. Porque a separação entre nós e Deus causa isso, a morte. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. O que é que o texto está dizendo? O que é que Salomão está dizendo? Meus amigos, vocês que estão vivos, vocês ainda têm a mente funcionando, vocês têm a razão funcionando, vocês pensam, vocês sabem o que vão acontecer, que a morte
é uma realidade para aquele que está vivo. Mas aquele que já morreu, ele não pensa em mais nada. Ele não tem lembrança de nada. Ele não sabe de nada. Por quê? Porque ele está dormindo. Ele morreu. Não tem mais nada para fazer. Já era. Acabou. A oportunidade que ele teve de vida, passou. O que ele teve que viver, viveu. Agora não tem mais o que fazer. Ele não está vivendo em outro plano. Ele não está no céu. Ele não, morreu. Acabou. Agora a única opção dele, única e exclusiva, é esperar pela misericórdia de Deus para ser ressuscitado naquele dia. Se ele for ressuscitado, glória a Deus. Mas se não for, ele perdeu a maior chance da vida dele de ter a vida eterna. Um outro texto aqui de Jó. Olha o que Jó falou, capítulo 7, do verso 7 ao 9. Você sabe que Jó sofreu muito, né? Passou por uma situação bastante difícil. Olha o que ele disse. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Olha Jó falando o que eu estava dizendo. A nossa vida não passa de um sopro. Foi o sopro de Deus que deu vida ao boneco Adão. Não foi mesmo? Foi isso. Não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Jó estava considerando a morte. Coitado do homem, sofreu tanto nas mãos de Satanás. Ele disse, meu Deus, é melhor morrer. Não tem como passar dessa situação, não tem como melhorar. Aqui do jeito que está indo de mal a pior, eu vou morrer. Era isso que Jó pensava. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai, desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Mais um texto afirmando. Para aquele que passa pela experiência na morte, ele não vai para canto nenhum. Ele não aparece para ninguém depois. Ele está ali na sepultura, esperando o ressoar da trombeta de Deus. E por último, Isaías capítulo 8, verso 19 a 20. Diz assim, ó. Quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmurem encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam, a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. O que é que Isaías está dizendo? Se você buscar pessoas que consultam os mortos, se você buscar pessoas que murmuram, que faz feitiçaria, que faz coisa oculta, que faz coisa que não é de Deus, você nunca mais vai ver a luz. Em outras palavras, você não vai ser salvo. Por quê? Porque você está buscando o reino de Satanás. Só existe dois reinos. O grande conflito é exatamente isso. O bem contra o mal, o reino de Deus e o reino de Satanás. Se você se apoia em tais práticas, você vai perder a sua salvação. Não tem espaço no céu para esse tipo de gente. É duro? É, mas é a verdade. Qual foi a resposta que Isaías recomendou? A lei e os profetas. Em outras palavras, a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Se ampare na palavra de Deus. Se console na palavra de Deus. Espere na palavra de Deus. Não vá buscar as soluções fáceis que Satanás coloca à disposição dos filhos de Deus com o propósito de enganá-los. Não busque isso, gente. O outro ponto que eu destaquei com base nesse texto, e é o último ponto para a nossa reflexão, eu preciso que você esteja bastante atento, diz assim, ó. A crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblica, porque isso não está na Bíblia, em nenhum momento Deus fala que quando a pessoa morre vai para o céu, como a guarda do domingo, outra crença que entrou dentro da cristandade. A maioria dos cristãos guardam o domingo, a gente viu isso no estudo da semana passada, também é antibíblica. Existe por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil abandoná-la. As pessoas usam alguns textos tirados do contexto para tentar justificar a crença. Mas esse falso ensinamento as deixa desprotegidas contra os enganos que Satanás pode impor-lhes, especialmente na crise final. O que é que está querendo dizer, meus amigos? No período ao qual nós estamos vivendo, nós precisamos estar alicerçados na palavra. Deixar o que
A tradição diz, você deve ter ouvido falar isso. A minha família sempre viveu dessa forma, sempre pertenceu a essa igreja, sempre fez parte dessa religião, eu não vou mudar não. Porque meu pai vivia assim, meus avós vieram assim, todo mundo cria assim. Aí eu te pergunto, tu descobriu a verdade e tu vai permanecer no erro? Errar por falta de conhecimento? Beleza, é ignorância. A palavra de Deus fala que o Senhor perdoa, releva. Mas errar, tendo conhecimento, me perdoe a palavra, mas isso é burrice. Isso é burrice. Perder a salvação por conta de tradição de homens, por conta de leis de homens, por conta de coisas que não estão presentes na palavra de Deus, meu querido, isso é burrice. Quando você tiver acesso à verdade de Deus, viva a verdade de Deus. Por quê, Davi? Para que você possa receber a salvação. Ah, Davi, eu vou receber a salvação por coisas que eu vou fazer? Não. Mas você vai demonstrar que pertence ao reino da salvação, por estar vivendo conforme esse reino. Você vai se posicionar ao lado do dono desse reino. E ao você se posicionar, você está dizendo, eu quero pertencer a esse reino. Eu quero fazer parte desse reino. Eu já vivo como uma pessoa que pertence a esse reino. E pela misericórdia de Deus, Deus diz, seja bem-vindo a esse reino, porque tem espaço para você aqui. Você é um cidadão desse reino. Quer viver essa realidade? Viva a luz da palavra. Não seja enganado pelas sensações que Satanás pode produzir. A palavra de Deus é bem clara. Ele tem poder para fazer sinais, milagres e prodígios. Não minimize Satanás. Não deixe ele achar, não pense que ele não pode fazer. Ele pode fazer muita coisa. E o interesse dele é enganar, se possível, os eleitos de Deus. Que esses eleitos não seja você, nem seja eu. Tá certo? Chegamos ao fim do nosso estudo. Foi maravilhoso. Mais uma vez, tratando de um tema muito importante. Que eu e você precisamos estar atentos. Pois tudo está infestado dessa doutrina satânica. A gente olha para a televisão, está lá falando sobre espiritismo, vida após a morte. A gente olha para um filme para tentar ter um lazer, um momento de distração, está lá o espiritismo. Tudo. Porque Satanás está se utilizando dessa ferramenta para enganar o povo de Deus. Mas eu e você que estamos consolidados com a palavra de Deus, não deixaremos ser enganados. Tá bom? Papai do céu nos abençoe, nos proteja de todo mal e que esteja sempre aqui junto a nós, nos revelando o seu amor por meio de sua palavra. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.